Boa noite, minha gente. Vamos comer um pouco de Bíblia. Eu quero ler aqui no finalzinho da história de Jesus com Zaqueu. Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido? Mas o que perdeu? Quem se perdeu? Romanos 3,23 está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse destituído já indica perdido. Estão fora. Porque a glória de Deus é vida. E quando o homem está fora da glória de Deus, ele está sem vida, ele não tem vida. O futuro dele é duvidoso, é incerto, é penoso. Então, aqui em Romanos 3,23 está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O ser humano, por natureza, por escolha, por desobediência, perderam a glória de Deus e não tem direito mais na glória de Deus, não tem direito na salvação de Deus. E para isso o Filho do Homem veio morrer crucificado. Jesus, ele quando estava na terra, ele dizia: Filho de Deus, Filho do Homem. Ele, como homem, ele era o Filho do Homem. Que Deus não poderia morrer. Quem morreu foi o homem Jesus, para salvar o ser humano. Então ele diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o ser humano estava perdido. Desde quando o ser humano desobedeceu lá no Jardim do Éden, ele se perdeu. Saiu da presença de Deus, perdeu o direito à vida eterna e já começou a se degenerar, porque o ser humano não era para ser como é hoje. O ser humano era para ser um ser maravilhoso, um ser glorioso, porque ele já possuía característica divina dada por Deus. Mas quando o ser humano pecou, ele se sujou com Deus, entendeu? Ele se complicou com Deus. O ser humano era para ser maravilhoso. Você vê um pássaro lindo voando aí, você vê o pássaro, não sente culpa, não deve nada, ele não planta, ele não colhe, e ele come e bebe e vive. O ser humano era para ser um ser inteligente na presença de Deus, andar na presença de Deus, viver na presença de Deus e ter uma vida super saudável, mas o ser humano quis desobedecer. E depois que o ser humano desobedeceu lá no Jardim do Éden, continuou desobedecendo, direto. Mas para isso Deus mandou o Filho dele morrer crucificado para salvar o ser humano. Porém, antes disso, ele mandou os patriarcas, mandou os profetas, mandou os reis, mandou os sacerdotes, orientando, como diz, esquentando a história, para que o Filho dele não pegasse a humanidade de surpresa. Porque quando Jesus chegou na terra, por exemplo, aqueles que vinham escolhendo o mal, eles não sabiam nada sobre Deus. Mas preste atenção no que Estevão falou quando ele foi apedrejado. Estevão discorreu tudinho sobre a história que Deus escreveu até chegar naquele dia. Foi quando o povo não podia suportar o poder que estava em Estevão e a sabedoria que estava em Estevão, e o povo chegava a rangir os dentes de ódio, de raiva, porque eles estavam perdendo para Estevão. Aí foi quando mataram Estevão, entendeu? Então, quando chegou em Jesus Cristo, muita gente já sabia que Jesus ia nascer para salvar o ser humano. Muita gente já sabia, mas muitos não sabiam. E hoje, eu duvido que tenha alguém que não saiba disso. Eu duvido.
Quando Jesus estava sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aquele tempo, meu amigo, tinha muita gente que não sabia o que estava fazendo. Eles não sabiam o que estavam fazendo, mas hoje não tem mais quem não saiba. Tem muita gente que tapa os olhos, fecha os ouvidos para não ver e para não ouvir. Isso eu sei que tem, mas todo mundo já sabe. Inclusive até tem muitos ateus que conhecem Bíblia muito mais do que muitos crentes, entendeu? Eu sei disso, muita gente sabe disso. Não existe mais ignorantes na palavra de Deus, não existe mais. Existe aqueles que dão as costas para Deus e dão as costas para a palavra de Deus, porque eles querem criar uma mentira na vida deles, uma ilusão mentirosa, para que eles não tenham uma responsabilidade com Deus. Mas eles vão cair nas unhas de Deus. Eu já falei isso aqui, como diz o peão. Vão cair nas unhas de Deus, eles vão ter que prestar conta a Deus, porque todo ser humano diante de Deus são iguais. Todos são pecadores, todos têm o direito comprado por Cristo da salvação, e todos precisam da salvação, entendeu? Todos têm o direito, e todos pecaram, e todos sabem que são pecadores, mas eles dão as costas. Mas um dia terão que encontrar Jesus de cara a cara, daí não tem mais desculpa. E aqui está o Atalaia Radical, porque eu falo, já que meu tempo é pequeno para eu fazer meu vídeo, eu falo as coisas básicas, as coisas mais necessárias. Então eu sou um Atalaia Radical, porque eu digo, como diz o ditado, na cara. Quem não tomar uma decisão séria hoje diante de Jesus, ele vai ter muito problema, porque o que ele vai escutar de Jesus vai ser o seguinte: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não vos conheço, ele vai dizer, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E tem muitos daqueles que hoje pensam que estão fazendo milagre, que estão curando gente, que estão expulsando demônio. Só que não se converteram, não se converteram. Eles estão fazendo isso, sabe por quê? Porque o nome de Jesus em si tem poder. Então por isso eles fazem alguns milagres, por essa razão. Porque onde for usado o nome de Jesus tem poder. Eu já disse isso uma vez aqui, vou falar de novo. Existem os atiradores de elite, os exímios atiradores. E tem aqueles que não sabem atirar. O atirador de elite atira e acerta. E aquele que não é atirador de elite, ele pode atirar e acertar também. Ele não sabe atirar, mas ele atirou. E você sabe, aqueles que estão com Cristo usam a palavra de Deus e acontece milagre na vida das pessoas. E aqueles que não estão com Cristo, eles usam a palavra de Deus também, mas como o nome de Jesus tem poder, acontece milagres, entendeu? E eles vão ficar todo cheio, dizendo, eu fiz. Mas quem fez foi o nome de Jesus. E para esse Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. E ele disse, esses vão para o lago de fogo eterno, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Eu estou avisando. Eu não sou um palestrante, eu não sou um grande teólogo, mas eu conheço esse bendito livro aqui. E esse livro aqui diz que quem entregar a sua vida para Jesus e procurar fazer a vontade de Jesus através da leitura deste livro, ele irá para a glória com Cristo, ele terá a sua salvação. Mas aquele que se rebelar, aquele que não ouvir as palavras deste livro, desta profecia, eles serão condenados. A Bíblia diz que serão condenados. Você entendeu, né, meu amigo? Então eu digo para você, entrega a tua vida para Cristo hoje, porque talvez amanhã pode ser tarde, tá? Se você acha que eu estou certo, dê um like aí, compartilhe, que o Senhor vai te abençoar, tá? E que Deus te abençoe. Eu peço que essa palavra fique no teu coração, na tua mente, que Deus te abençoe. Até a próxima.